Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? E aí, já sementou as sementes, as palavras de bênção para a tua vida para o mês de novembro? Já fez esse movimento? Lembra, aquilo que a gente fala produz um movimento na nossa vida. Nenhuma palavra ela é vazia. Toda palavra ela é carregada daquilo que a gente está semeando. Então, se eu estou semeando bênção nas minhas palavras, se eu estou falando que a minha casa é lugar de bênção, que os meus negócios dão certo, que os meus filhos são saudáveis, são perfeitos, essas palavras, essas sementes que eu estou destilando, que eu estou falando, que eu estou profetizando, que eu estou declarando, que eu estou anunciando, que eu estou falando, essas palavras elas vão ganhar forma na nossa vida, porque é assim que funciona. Então, assim, tudo que eu sementar na minha vida, eu vou colher mais cedo ou mais tarde, não é na hora, né? Na hora a gente faz o nosso movimento, mas o como, o quando, isso não está na minha e nem nas tuas mãos. O que está na minha e nas tuas mãos é rever as sementes que a gente está falando. Porque quando eu tenho a consciência, como está o meu lar, meu trabalho, meu esposo, meus filhos, a mim mesma, minha saúde, tudo aquilo que me envolve, como está isso, é como está a minha boca. Aquilo que eu estou declarando sobre isso. Então, assim, mudar isso é mudar a nossa forma de viver. Porque lembra, a gente é livre. Deus não fez a gente marionete, não é verdade? Se Deus fez a gente livre, a gente também é livre para falar. Ou a gente está sendo preso, escravo das nossas palavras. E quanto tempo eu faço isso? Sempre, não é verdade? A oração você não faz só o dia que você conhece Jesus. Uma oração você não faz só quando você se converte. Todos os dias a gente precisa suprir a nossa vida com as nossas orações. A todo momento. Assim também a gente precisa suprir aquilo que está na nossa vida com as nossas palavras. Tudo que eu sementar na minha vida, na vida dos meus, a gente vai colher. E hoje eu vim aqui trazer uma passagem lá de Gênesis, né? Já uma passagem assim conhecida, que é a serpente no jardim. Quando Deus escreve aqui essa história, faz sentido para você que serpente não fala? Nenhum animal, nenhum bicho, né, que Deus criou, ele fala, somente eu e você. Mas aqui nessa história, nessa passagem, aqui Deus está contando que a serpente, ela falava, né, que ela conversou ali com a mulher. Agora, se a gente tiver consciência, né? Como falei, a serpente não tem voz, não fala, né? Somos só nós humanos que falamos. O que Deus quer dizer aqui? Essa serpente, ela fala dentro de nós. Essa serpente aqui, ela falava na cabeça de Eva, na imaginação, lá nos nossos pensamentos. Agora eu vou abrir um parênteses. Essa serpente aqui representa aquela falinha que está aí dentro da tua cabeça, da minha cabeça, sabe aquela falinha assim, ó, oh, vai lá, faz aquilo, é só uma vez, ninguém vai ver. Ah, mas para que começar isso? Você não tem idade, o que vão falar? Sabe essa vozinha negativa que roda aí na cabeça? Essa é a nossa serpente. Essa é a serpente que está rodeando o nosso jardim. Lembra que as nossas palavras são semente? E a semente que eu estou falando todos os dias, principalmente aquelas palavras repetidamente, elas vão semear no meu jardim. E o meu jardim é onde? Na minha mente, na minha cabeça, aí nos meus pensamentos. Tudo que eu semear, eu vou colher no meu jardim. Existe duas maneiras de eu silenciar essa serpente aí dentro da minha cabeça, né? Dentro de nós. É não dando ouvido para ela, é não dando voz, porque essa vozinha sempre vai ter, né? Sempre vai ter essa vozinha que você não merece, que não é para você, que é difícil perder peso, que você não tem cliente, que as coisas não dão certo para você. Essa vozinha sempre vai ter na nossa cabeça. Mas quando eu deixar essa voz sem ouvido, não dar atenção para ela, não ficar alimentando ela, a outra voz, que é a voz do bom pastor, aquela voz que vai edificar a minha vida, junto com as palavras que eu estou semeando, essa voz vai sobressair a serpente.
E também tem a serpente que também está aqui fora de nós, não é verdade? A gente tem pessoas boas e pessoas ruins, não é verdade? O mundo não é regido só de pessoas boas, tem as pessoas ruins também. E às vezes essas pessoas ruins estão à nossa volta, estão na nossa família, né? Vamos ser sim, bem sinceros, essas pessoas estão rodeando a nossa vida. Ah, essa pessoa está lá no outro país. Não, essa pessoa está ali, às vezes, no nosso redor, na nossa mesa, na nossa família, não é verdade? E essa pessoa, né, essa serpente aí que representa essa pessoa, é aquela pessoa negativa, por isso a importância da gente, sabe assim, criar tudo no silêncio, não falar nada das nossas coisas, da nossa vida, né, para essas pessoas, até porque quando acontecer, as pessoas vão ver, não é verdade? E como eu silencio, então, essas pessoas, né, ditas as serpentes que estão aí à nossa volta, como eu silencio, não dando ouvido para ela, não contando coisas da minha vida para essa pessoa, porque essas pessoas, às vezes elas não são assim ruins, mas é que ela tem uma mentalidade toda negativa, que assim, que a vida tem que ser assim, que você não precisa fazer isso, aquilo, que tudo para ela, ela olha as coisas assim que nada vai dar certo. Ah, o mundo é assim mesmo, as coisas é assim mesmo, é difícil, né? Elas não têm aquele pensamento que vai dar certo, porque assim, a nossa fé é o quê? É a gente crer naquilo que a gente não está pegando, naquilo que a gente não está vendo, não é verdade? A gente não precisa ter fé para passar um café, não é verdade? A gente vai lá e passa. Não precisa ter fé. Agora a gente precisa ter fé para acreditar que eu consigo eliminar os quilos que eu quero perder, que eu consigo construir a minha casa, que eu consigo clientes abençoados para abençoar a minha vida, que eu consigo isso e aquilo, não é verdade? Que eu consigo me curar, isso é ter fé, acreditar naquilo que ainda não está na nossa posse, não é assim? Então, assim, essa serpente a gente precisa silenciar. Quando eu silencio essa serpente aqui fora, né, que é as pessoas negativas, as pessoas que estão sempre reclamando, as pessoas que tudo vê o lado negativo, e essa voz na nossa cabeça também que está falando, quando eu silencio ela, é a minha voz que entra em ação, é a minha voz. Lembra, tem a palavra de Deus, né? E depois tem o quê? A minha e a tua palavra. A palavra de Deus tem que estar rigida sobre nós, só que agora, se a minha palavra e a tua também não está alinhado com a palavra de Deus, o sinal não está claro, está tendo um ruído, os céus está tendo assim dificuldade para ouvir aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente quer. Porque se na oração eu estou pedindo para Deus emprego, eu estou pedindo para Deus me mostrar alguém para me ajudar, eu tô lá na oração fazendo isso. E depois eu sair da oração, eu tô falando que isso é difícil, que isso não. O sinal não tá claro, sabe? Tá tendo interferência. Então, existe a palavra de Deus sobre a nossa vida, mas também existe a nossa palavra, porque pensa assim, se nós somos os únicos seres que falam, a gente profere a nossa vida pelas nossas palavras. Então, a importância da gente cuidar das nossas palavras, quando a gente entender isso, quando isso entrar dentro de nós e ficar clarificado que tudo que a gente fala, a gente vai colher. Às vezes a gente está falando, nossa, não está dando certo isso, não está dando aquilo. Por quê? Às vezes é só a nossa maneira de falar. Porque a gente fala, depois a gente pensa e depois a gente gera um sentimento e esse sentimento vem para ação. É assim que a gente funciona. Então, assim, essa serpente a gente precisa silenciar. E ao silenciar essa serpente, é a minha voz que tem que ser ouvida. Primeiro a de Deus, depois a minha, a tua. Então, desejo para você um excelente mês de novembro, que aquilo que está travado comece a ser destravado, que os papéis que precisam chegar até você chegue, que todas as bênçãos de Deus cheguem no teu caminho, porque lembre, tudo que Deus tem para a tua vida não é para a vida do outro, é para a tua. Que o teu movimento seja um sinal claro para o céu, que não haja interferência. Silencia essa voz aí na tua cabeça e silencie também essas pessoas ao teu lado que ficam falando essas coisas para você. Que seja um mês assim abundante, um mês de fartura, um mês assim que a alegria contagie a tua casa, a tua família, tudo aquilo que te envolve. Amém? Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? E aí? Já sementou as sementes, as palavras de bênção para a tua vida para o mês de novembro?
Já fez esse movimento? Lembra? Aquilo que a gente fala produz um movimento na nossa vida. Nenhuma palavra ela é vazia. Toda palavra ela é carregada daquilo que a gente está semeando. Então, se eu estou semeando bênção nas minhas palavras, se eu estou falando que a minha casa é lugar de bênção, que os meus negócios dão certo, que os meus filhos são saudáveis, são perfeitos, essas palavras, essas sementes que eu estou destilando, que eu estou falando, que eu estou profetizando, que eu estou declarando, que eu estou anunciando, que eu estou falando, essas palavras elas vão ganhar forma na nossa vida, porque é assim que funciona. Então, assim, tudo que eu sementar na minha vida, eu vou colher mais cedo ou mais tarde, não é na hora, né? Na hora a gente faz o nosso movimento, mas o como, o quando, isso não está na minha e nem nas tuas mãos. O que está na minha e nas tuas mãos é rever as sementes que a gente está falando. Porque quando eu tenho a consciência, como está o meu lar, meu trabalho, meu esposo, meus filhos, a mim mesma, minha saúde, tudo aquilo que me envolve, como está isso, é como está a minha boca. Aquilo que eu estou declarando sobre isso. Então, assim, mudar isso é mudar a nossa forma de viver. Porque lembra, a gente é livre. Deus não fez a gente marionete, não é verdade? Se Deus fez a gente livre, a gente também é livre para falar. Ou a gente está sendo preso, escravo das nossas palavras. E quanto tempo eu faço isso? Sempre, não é verdade? A oração você não faz só o dia que você conhece Jesus. Uma oração você não faz só quando você se converte. Todos os dias a gente precisa suprir a nossa vida com as nossas orações. A todo momento. Assim também a gente precisa suprir aquilo que está na nossa vida com as nossas palavras. Tudo que eu sementar na minha vida, na vida dos meus, a gente vai colher. E hoje eu vim aqui trazer uma passagem lá de Gênesis, né? Já uma passagem assim conhecida, que é a serpente no jardim. Quando Deus escreve aqui essa história, faz sentido para você que serpente não fala? Nenhum animal, nenhum bicho, né, que Deus criou, ele fala, somente eu e você. Mas aqui nessa história, nessa passagem, aqui Deus está contando que a serpente, ela falava, né, que ela conversou ali com a mulher. Agora, se a gente tiver consciência, né? Como falei, a serpente não tem voz, não fala, né? Somos só nós humanos que falamos. O que Deus quer dizer aqui? Essa serpente, ela fala dentro de nós. Essa serpente aqui, ela falava na cabeça de Eva, na imaginação, lá nos nossos pensamentos. Agora eu vou abrir um parênteses. Essa serpente aqui representa aquela falinha que está aí dentro da tua cabeça, da minha cabeça, sabe aquela falinha assim, ó, oh, vai lá, faz aquilo, é só uma vez, ninguém vai ver. Ah, mas para que começar isso? Você não tem idade, o que vão falar? Sabe essa vozinha negativa que roda aí na cabeça? Essa é a nossa serpente. Essa é a serpente que está rodeando o nosso jardim. Lembra que as nossas palavras são semente? E a semente que eu estou falando todos os dias, principalmente aquelas palavras repetidamente, elas vão semear no meu jardim. E o meu jardim é onde? Na minha mente, na minha cabeça, aí nos meus pensamentos. Tudo que eu semear, eu vou colher no meu jardim. Existe duas maneiras de eu silenciar essa serpente aí dentro da minha cabeça, né? Dentro de nós. É não dando ouvido para ela, é não dando voz, porque essa vozinha sempre vai ter, né? Sempre vai ter essa vozinha que você não merece, que não é para você, que é difícil perder peso, que você não tem cliente, que as coisas não dão certo para você. Essa vozinha sempre vai ter na nossa cabeça. Mas quando eu deixar essa voz sem ouvido, não dar atenção para ela, não ficar alimentando ela, a outra voz, que é a voz do bom pastor, aquela voz que vai edificar a minha vida, junto com as palavras que eu estou semeando, essa voz vai sobressair a serpente. E também tem a serpente que também está aqui fora de nós, não é verdade? A gente tem pessoas boas e pessoas ruins, não é verdade?
O mundo não é regido só de pessoas boas, tem as pessoas ruins também. E às vezes essas pessoas ruins estão à nossa volta, estão na nossa família, né? Vamos ser sim, bem sinceros, essas pessoas estão rodeando a nossa vida. Ah, essa pessoa está lá no outro país. Não, essa pessoa está ali, às vezes, no nosso redor, na nossa mesa, na nossa família, não é verdade? E essa pessoa, né, essa serpente aí que representa essa pessoa, é aquela pessoa negativa, por isso a importância da gente, sabe assim, criar tudo no silêncio, não falar nada das nossas coisas, da nossa vida, né, para essas pessoas, até porque quando acontecer, as pessoas vão ver, não é verdade? E como eu silencio, então, essas pessoas, né, ditas as serpentes que estão aí à nossa volta, como eu silencio, não dando ouvido para ela, não contando coisas da minha vida para essa pessoa, porque essas pessoas, às vezes elas não são assim ruins, mas é que ela tem uma mentalidade toda negativa, que assim, que a vida tem que ser assim, que você não precisa fazer isso, aquilo, que tudo para ela olha as coisas assim que nada vai dar certo. Ah, o mundo é assim mesmo, as coisas é assim mesmo, é difícil, né? Elas não têm aquele pensamento que vai dar certo, porque assim, a nossa fé é o quê? É a gente crer naquilo que a gente não está pegando, naquilo que a gente não está vendo, não é verdade? A gente não precisa ter fé para passar um café, não é verdade? A gente vai lá e passa. Não precisa ter fé. Agora a gente precisa ter fé para acreditar que eu consigo eliminar os quilos que eu quero perder, que eu consigo construir a minha casa, que eu consigo clientes abençoados para abençoar a minha vida, que eu consigo isso, isso e aquilo, não é verdade? Que eu consigo me curar, isso é ter fé, acreditar naquilo que ainda não está na nossa posse, não é assim? Então, assim, essa serpente a gente precisa silenciar. Quando eu silencio essa serpente aqui fora, né, que é as pessoas negativas, as pessoas que estão sempre reclamando, as pessoas que tudo vê o lado negativo, e essa voz na nossa cabeça também que está falando, quando eu silencio ela, é a minha voz que entra em ação, é a minha voz. Lembra, tem a palavra de Deus, né? E depois tem o quê? A minha e a tua palavra. A palavra de Deus tem que estar rigida sobre nós, só que agora, se a minha palavra e a tua também não está alinhado com a palavra de Deus, o sinal não está claro, está tendo um ruído, o céu está tendo assim dificuldade para ouvir aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente quer. Porque se na oração eu estou pedindo para Deus emprego, eu estou pedindo para Deus me mostrar alguém para me ajudar, eu tô lá na oração fazendo isso. E depois eu sair da oração, eu tô falando que isso é difícil, que isso não. O sinal não tá claro, sabe? Tá tendo interferência. Então, existe a palavra de Deus sobre a nossa vida, mas também existe a nossa palavra, porque pensa assim, se nós somos os únicos seres que falam, a gente profere a nossa vida pelas nossas palavras. Então, a importância da gente cuidar das nossas palavras, quando a gente entender isso, quando isso entrar dentro de nós e ficar clarificado que tudo que a gente fala, a gente vai colher. Às vezes a gente tá falando, nossa, não tá dando certo isso, não tá dando aquilo. Por quê? Às vezes é só a nossa maneira de falar. Porque a gente fala, depois a gente pensa e depois a gente gera um sentimento e esse sentimento vem para ação. É assim que a gente funciona. Então, assim, essa serpente a gente precisa silenciar. E ao silenciar essa serpente, é a minha voz que tem que ser ouvida. Primeiro a de Deus, depois a minha, a tua. Então, desejo para você um excelente mês de novembro, que aquilo que está travado comece a ser destravado, que os papéis que precisam chegar até você chegue, que todas as bênçãos de Deus cheguem no teu caminho, porque lembre, tudo que Deus tem para a tua vida não é para a vida do outro, é para a tua. Que o teu movimento seja um sinal claro para o céu, que não haja interferência. Silencia essa voz aí na tua cabeça e silencie também essas pessoas ao teu lado que ficam falando essas coisas para você. Que seja um mês assim abundante, um mês de fartura, um mês assim que a alegria contagie a tua casa, a tua família, tudo aquilo que te envolve. Amém?